das genealogias. É um tema, todo o tema que vamos falar hoje é um tema que eu tenho estado a... Quando eu digo eu e o Niall, ele não costuma falar, mas nós conversamos tanto sempre e depois vamos registando as ideias e pronto. Portanto, é algo que nós temos falado muito, sobretudo desde que nos mudámos para a Idanha e todas as aprendizagens, porque é assim, quando Deus nos chama a uma mudança na nossa vida, tem um propósito e por isso eu peço desculpa por vos falar tanto em construções e em casas, mas neste momento é de facto assim que a nossa vida vai andando. Quem sou eu? Não é a grande pergunta que andamos sempre, quem sou eu? Mas esta pergunta, quem sou eu, só conseguiremos responder se dissermos em que história é que eu me insiro. De que história é que eu sou personagem. Nós inserimos na história da nossa família, da nossa terra, do nosso país e na história da Igreja. Na história bíblica, que vem desde lá longe, desde Abraão. E se vocês procurarem na Bíblia, e eu tenho estado a ler muito do Antigo Testamento de seguida e tenho estado a ver, de facto, nas crónicas, por aí fora, as genealogias têm uma importância imensa. Não vemos aqueles nomes todos. Se abrirmos então na genealogia de Jesus, em São Lucas e em São Mateus, como eu vos indiquei na preparação deste retiro, nós vemos então todos esses nomes estranhíssimos que nem conseguimos reconhecer, muitos deles, alguns reconhecemos da palavra das histórias da Bíblia, mas outros não reconhecemos. São nomes esquisitos, mas se vocês repararem, uma vez por ano, pelo menos, eles são proclamados na missa. São palavra de Deus. Aqueles nomes estranhíssimos que não nos dizem nada são palavra de Deus. O meu avô, o pai da minha mãe, eu sempre chamei o avô Coutinho, mas ele até aos 18 anos não tinha apelido. Ele era o Zé Maria. Porque ele nasceu, a mãe dele era uma criada, como se dizia na altura, de uma casa senhorial. O senhor dessa casa, o filho, o rapaz jovem, apaixonou-se por ela. Ela era uma jovenzinha. Construiu-lhe uma casinha fora da propriedade e teve 2 filhos, mas não vivia lá. Obviamente, naqueles tempos não era possível esta mudança de classe social. E o meu avô tinha 2, 3 anos e o irmão também era um bocadinho mais velho e o pai morreu de repente. Sem ter tempo para providenciar, portanto, para a sua família. A minha bisavó, com os 2 crianças, foi bater à porta que seria a sua sogra, que sabia perfeitamente quem ela era, bateu-lhe à porta e disse: são aqui os seus netos, eu não tenho com que os sustentar. E ela disse: eu não sei quem você é, não sei quem são essas crianças. E foi a última vez que ela ouviu falar dela. O meu avô passou muita fome e em toda a sua vida ele lutou contra aquele estigma de ser filho para incógnito, porque de facto era o Zé Maria e o meu avô odiava o nome. Ninguém o podia chamar por Zé Maria, era por seu Coutinho. Quando é que ele obteve o seu nome? Adulto, estava na guerra, ele contava muitas histórias no Ministério da Guerra. E houve um senhor, o chefe dele, que se compadeceu dele. E disse: não, espera lá, tu não vais ser o Zé Maria, tu tens direito, o teu pai era nobre, o teu pai tinha um nome e tu vais ter direito a ser reconhecido como filho de quem eras. Ainda por cima porque o pai sempre cuidou deles com imenso carinho, simplesmente não teve tempo sequer de... Pronto. E foi assim que o meu avô, com 18 anos, recebeu o apelido da Rocha Coutinho. E aquilo para o meu avô... Eu conheço esta história de trás para a frente para trás. O meu avô contava aquilo todos os dias. E então, quando já estava no final da vida, já com alguma demência, era sempre o que eu falava. Como é que tinha obtido o nome. E às vezes os meus filhos perguntam-me: oh mãe, porquê que o nosso nome é tão comprido? Tiveste lá a meter o Coutinho, não bastava o Castelo Branco e o Power. Eu meti o Coutinho em honra desta luta, não é? Desta
luta por ser reconhecido, por encontrar o seu lugar, que lhe pertence e que lhe foi roubado de uma maneira tão vil, não é? Encontrar o seu lugar. E então esta luta do meu avô passo por herança, como herança aos meus filhos, no nome que eles têm lá no meio, que eu tenho, mas que lhes passei a eles, um nome extra na sua história. Se vocês abrirem Lucas 10, 20, o que é que vocês leem? Vê quem é o primeiro. Lucas 10, 20. Contudo, não vos alegreis, porque os Espíritos vos ordenam. Alegrais antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. É isso mesmo. Os nossos nomes estão escritos nos céus. Com Deus nós não precisamos de andar a regatear, andar aqui a escarafunchar para encontrar um lugar, para encontrar quem somos. Os nossos nomes estão escritos nos céus, assegurou-nos Jesus. Os nossos nomes são palavra de Deus. Aqueles nomes da genealogia de Jesus e de todos os outros, da nossa genealogia, das nossas histórias, cada um dos nossos nomes estão escritos no coração de Deus. Então, todos nós vimos de um lado da história e continuamos para outro lado. E se nós olharmos para a história universal, vemos como ela manifesta a mão de Deus, ao contrário do que muita gente diz, manifesta claramente a mão de Deus. Peter Moran, que foi quem ajudou Dorothy Day a fundar as casas de hospitalidade nos Estados Unidos, ele dizia assim: tu precisas de conhecer a história através da vida dos santos. Os santos são os verdadeiros protagonistas. Quando Deus quer mudar o curso da história, Ele não envia políticos, mas santos. Se tivermos com atenção, é mesmo assim que Ele faz. Nos momentos mais críticos, Deus suscita um santo. E é esse santo que, de facto, vai mudar o curso da história. Vamos pensar, por exemplo, então, alguns exemplos de santos. Eu queria mostrar-vos como, de facto, nós pensamos que não valemos nada, não é? Sou só o Zé Maria, sou só... E, no entanto, a nossa vida pode marcar um futuro de uma forma que nós não conseguimos, nem que tentemos agora, não vamos conseguir nunca imaginar. Por exemplo, Carlos Foucault. Vocês não sei se conhecem mais ou menos a sua história. Ele viveu, de facto, no deserto do Saara e foi martirizado em 1916, portanto, relativamente recente. Ele quis viver no meio dos muçulmanos porque ele queria que a Eucaristia, que a hóstia consagrada, que o cálice consagrado, vivesse no meio dos muçulmanos. Este era o objetivo dele. E isso só poderia ser feito através dele, como sacerdote, consagrar o pão e o vinho no meio de um povo muçulmano. Então ele dava, por assim dizer, literalmente corpo à Eucaristia. Durante todos os anos que ele viveu no deserto, ele escreveu várias regras para a ordem religiosa que tencionava fundar. E que nunca fundou. Ele morreu só. Mas como o grão de trigo, que morre só e dá muito fruto. Hoje são inúmeras as vocações que surgiram da vida de Carlos Foucault, as Irmãzinhas dos Pobres, etc. Portanto, muitas vocações que surgiram já depois. Ele não sonhou sequer com isto. Não surgiram no seu tempo, surgiram depois da sua vida. Ele não iria acreditar se visse isso hoje. Outro exemplo, por exemplo, claro, o Beato Carlos da Áustria. Eu gosto imenso da história dele, e já vos falei muitas vezes delas, mas eu acho sempre curioso que, de facto, já quatro dos meus filhos deram a Primeira Guerra Mundial, no 9º ano, e nenhum deles falou do último imperador do Império Austro-Húngaro. É interessante, de facto. Dão a Primeira Guerra Mundial sem tocar na santidade de Carlos da Áustria. E quando falam, é de passagem que, enfim, foi um imperador medíocre. É assim que eu vou ouvindo lá em casa. E não ouvem falar sequer da sua santidade. Nós sabemos como ele, de facto, fez tudo por tudo e se entregou para que os povos do seu Império Austro-Húngaro, pudessem manter-se unidos. Isso não aconteceu. Ele foi exilado, ele morreu no exílio e deixou 8 filhos pequeninos e foi um fracasso aos olhos humanos. Mas agora
Reparemos, quando ele foi em lua de mel, ele foi a um santuário na Áustria que se chama Mariazell, que é um santuário austríaco chamado Mãe da Áustria, Senhora da Áustria. E foi lá que ele consagrou o seu casamento e consagrou o seu império, a Nossa Senhora. O império foi desmembrado, como sabemos, no final da Primeira Guerra Mundial. E o seu filho mais velho, que Carlos preparou para ser imperador, e que depois o mundo mudou, ele preparou para ser imperador, que tinha 9 anos quando o pai morreu, e o pai falava com ele antes de morrer muito, a ensiná-lo para poder ser imperador. Cresceu num ambiente completamente diferente, no pós-guerra, e depois foi durante 20 anos membro do Parlamento Europeu. E era convicto europeu. Ele lutou sempre no Parlamento Europeu por todas as causas da dignidade humana, contra o nazismo, contra o comunismo, contra o aborto, contra todos os perigos que ameaçaram e continuam a ameaçar a Europa. E ele teve a graça de assistir, portanto, Otto, que também morreu com uma grande história de santidade, não é? Foi pai de 7 filhos e sempre uma pessoa de muitos princípios, esteve sempre ao lado do bem, ao lado do direito, toda a sua vida, completamente impecável ali. Otto assistiu ainda, já idoso, em 2004, assistiu à entrada na União Europeia de todos os países que formavam o antigo império do seu pai, exceto a Sérvia neste momento. Todos os países por quem Carlos deu a vida, porque ele disse que dava a vida pelo seu povo, pelos seus povos, estão todos neste momento. Foi aquela grande avalanche que veio do leste, dos países que entraram todos na União Europeia. E nós vamos dizer, então, mas a União Europeia, o que é que... Pois a União Europeia está sob o cuidado de Nossa Senhora. Tínhamos o santuário, que Carlos foi, Nossa Senhora de Mariazell. A União Europeia, como sabem, a bandeira da União Europeia é a bandeira do Apocalipse, não é? A coroa de Nossa Senhora. Ai não, são os 12 países que iniciaram. Não, não são. A bandeira é muito anterior, a bandeira é de 1955, ok? 1955, a bandeira das 12 estrelas, e foi criada para simbolizar a união na diversidade de todos os povos. O seu artista, que é um artista francês católico, ele disse, até numa entrevista em 2004, que se inspirou, quando lhe perguntaram onde é que se inspirou para a bandeira, ele disse em Nossa Senhora, Apocalipse 12:1, a Senhora com a coroa das 12 estrelas. Logo a seguir vieram imensas vozes a público dizer, atenção, não há aqui nada de religioso, 12 é o número dos meses do ano, são as horas do dia, 12 é um número simbólico, não é? Mas quem fez a bandeira sabe bem onde é que foi buscar a sua inspiração. E, de facto, por coincidência também, no dia 8 de dezembro de 1955, oblívios do facto que é o dia da Imaculada Conceição, de facto, o Conselho da Europa presenteou a cidade de Estrasburgo com um vitral lindíssimo de Nossa Senhora Coroada de 12 estrelas. E dotou a Catedral de Estrasburgo de sede, portanto, da União Europeia, com essa imagem. E a assinatura vem lá de 8 de dezembro. Portanto, todas estas coincidências mostram que, de facto, Nossa Senhora está neste projeto de paz, de união, na liberdade e na diversidade. E não sou eu que estou a fazer esta análise, é o outro. Também esta análise é o filho de Carlos. Ele fez esta análise toda, em vários discursos que eu fui ver, e então ele disse, a União Europeia é um presente de Deus também como resposta à entrega de vida do meu pai e de muitos outros, não é? Mas também do meu pai, que deu a vida pelos seus povos, e agora eles estão praticamente todos lá. Então eu penso que Carlos, ao morrer no exílio, a ver o seu império todo destruído, num fracasso, a sua família a ficar, os filhos órfãos, e ele a pensar, como ele disse no final, que seja feita a vontade de Deus, nessa sua entrega, ele não iria nunca imaginar que, de facto, os seus povos neste momento se encontram estáveis, se encontram numa harmonia dinâmica, vá lá, dentro de uma nova forma de organização, sob a proteção de Nossa Senhora, que é também um grande consolo para todos nós sabermos que Nossa Senhora está a dirigir e a conduzir a nossa Europa. Outros exemplos do mundo em que, de facto, nós não conseguimos ver o alcance da nossa obra, vá lá,
eu o ano passado estava a vigiar a prova do 8º ano, a prova da frição do 8º ano. Não sei se alguém teve filhos que fez o 8º ano passado, a prova da frição de português. Eu estava não só a vigiar, como estava a fazer a leitura de prova. Portanto, estava a fazer a leitura de prova a uma menina e vi essa história que eu não conhecia, pronto. E que é a história da ópera, da Carmen. Também a ópera, aquela obra famosíssima, a Carmen, toda a gente conhece. Quando se pensa em ópera, vem também a Carmen a lume. E ela foi escrita por dizia lá na prova da frição, portanto, eu penso que é verdade, eu depois tomei notas. O seu autor, Bizet, que de 1838 escreveu a ópera, muito contente, e quando a apresentou, foi ridicularizado por todos. Foi deitado abaixo. E as críticas foram tão maldosas que ele adoeceu. E nunca recuperou do golpe, porque aquilo era a obra da sua vida. Ele pensou que tinha escrito uma obra magnífica, como de facto escreveu, mas deitaram-no abaixo completamente. De tal maneira que ele depois acabou por morrer pouco tempo depois. Morreu relativamente novo. E antes de morrer, queimou todos os manuscritos que tinha de muitas outras peças de música, porque não teve coragem de os entregar a nenhum editor. Mal ele sonhava que a Carmen iria ser cantada no mundo inteiro, nunca tal lhe passou pela cabeça, não é? Morreu triste e, no entanto, a sua obra mais ridicularizada foi a sua obra-prima. Ou pensemos em Beethoven. Eu agora ando lá em casa, andamos lá todos a tocar o Fio Release. Quando a gente pensa em Beethoven hoje em dia, pensa em Fio Release, não é? Pronto. Pensa-se em Beethoven, vem Fio Release à cabeça. Depois eu fui investigar, porque andávamos lá todos a tentar tocar, e eu fui ler assim, deixa-me lá ver quem era esta Elise. Fio é para em alemão, for Elise, para Elise. Quem é esta Elise? E andámos lá a descobrir. Não vos vou dizer quem ela é, porque também ninguém sabe. O Beethoven tinha muitos segredos. Há várias hipóteses. Mas o que eu fiquei a saber é que o Fio Release, afinal, quando surgiu, passou perfeitamente despercebido. Passou. O Beethoven nem nunca esteve muito satisfeito. Até ao final da sua vida teve sempre a reescrever, fazer mais ali uns remendos na sua peça. Passou despercebido. E, no entanto, hoje, quem é que não conhece, não é? Pensar em Beethoven, vem-nos logo o Fio Release à cabeça. Vamos olhar para a Bíblia. Quando Abraão lhe é prometido, vejam a promessa de Deus, a um homem de 90 anos. Tu serás pai de reis, de povos, nações sairão de ti. Ok, depois ele veio a ter 2 filhos, Ismael e Isaac, mas mesmo assim foram 2 filhos, não é? Não é propriamente uma descendência como as areias do mar, como as estrelas do céu, não é? Há alguma diferença. Vejamos David, vejamos o rei David. Sabemos que Deus lhe fez a promessa em 2 Samuel 7. A tua descendência, a tua casa permanecerá para sempre, não é? A tua casa permanecerá para sempre. E David ficou felicíssimo. Pois ainda, mal ele tinha morrido, não é? Veio Salomão e logo a seguir a Salomão ao seu filho, o reino desmoronou-se, dividiu-se. Não custou ainda, mal ele tinha partido e já estavam todos à bulha, não é? Afinal, a casa, a promessa não se cumpriu. E nós olhamos para Abraão e olhamos para David e depois vemos chegar Jesus. E Jesus, filho de Abraão, nele são de facto abençoadas todas as nações da terra. Ele é o verdadeiro rei, descendente de David, não é? De tal maneira que quando nós falamos, quando Jesus proclama o Evangelho, ele diz o reino de Deus. Não diz a nação, não diz o povo, não diz a república, diz o reino de Deus. Porque é o reino de David que ele vem restaurar. É a tal promessa feita a David. Só que, de facto, Deus cumpre as promessas de uma maneira estranha, não é? Ele podia dizer assim a Abraão e a David, olha, eu prometo isto, mas espera, não leves isto literalmente, porque a promessa vai dar ali umas voltinhas no meio. Não, Deus faz a promessa, Ele cumpre-a, mas cumpre-a à sua maneira, que é, como nós vemos, muito superior às nossas expectativas. Mas Abraão e David foram famosos. Mas agora peguemos em alguém que não fez mesmo nada especial. Ruth. O livro de Ruth é dos mais pequeninos da Bíblia, não é? É o mais pequenino do Antigo Testamento, são algumas
2 páginas, vá lá, 3 páginas. O que é que Ruth fez de especial? Ela foi uma mulher, enviuvou, depois casou, foi fiel a Deus, foi fiel à sua sogra, acompanhou-a, foi uma boa moça. O que é que ela fez de especial? E, no entanto, a sua vida é a palavra de Deus. Ela não precisou de fazer nada de especial, ela precisou de ser fiel a Deus. Precisou de ser fiel ao Deus de Israel, viver a sua vida com fidelidade, manter-se íntegra, ser uma mulher forte, na simplicidade de uma vida diária. E diz-nos o Evangelho, diz-nos o livro de Ruth, que termina, até é difícil encontrá-lo, temos de andar aí à procura no índice, como está a Isabela a fazer, porque a gente não consegue procurá-lo ali, porque ele passa logo. Não dá mesmo, se nós andamos a folhear a Bíblia não o encontramos, porque ele passa no instante. Termina o livro de Ruth a dizer que Ruth veio a ser avó de Jessé, avó de David, avó, obviamente, de Jesus. Então, o seu nome faz parte da palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus, como os nossos nomes. Está escrito nos céus. Não foi preciso fazer sequer uma Carmen ou um Fio Release. Bastou viver a sua vida com simplicidade para, de facto, alcançar esta fama que ela tem. Não é? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, ao longo de sempre. Portanto, o nome de Ruth está famoso em todo o mundo. Ela é super famosa. E, no entanto, foi uma mulher tão simples e tão humilde. Nós passamos, na nossa mente, todos nós temos aquele sonho de fazer alguma coisa grandiosa, deixar uma marca grande. E, se calhar, o que mais grandioso nós vamos fazer, a nossa obra-prima, provavelmente são os nossos filhos. E a marca que deixamos neles, e a marca que depois por eles, deixaremos no mundo. Como Carlos de Foucault, como Carlos da Áustria, como Abraão e David, também nós não conseguimos ver hoje de que modo é que Deus vai cumprir a sua promessa. Vai certamente cumpri-la de formas que nós não imaginamos neste momento. Como Bizet, como Beethoven, não vale a pena deixar-nos levar pelas críticas, pelos julgamentos do mundo à nossa volta, nem sequer pelo nosso próprio julgamento, porque Deus vai nos trocar as voltas. E aquilo que nós consideramos, se calhar, a parte medíocre da nossa vida, se calhar vai ser a nossa obra-prima. Porque a forma como Deus dá valor aos nossos esforços não é a mesma forma que nós damos. Como diz Deus a Samuel, não é? Naquela passagem da unção de David, o homem vê as aparências, mas Deus olha ao coração. Quem sabe se aquela parte da nossa vida que nós menos achamos atraente não será a nossa obra-prima um dia diante de Deus. E eu penso muito nisto em relação às famílias Caná também, tão pequeninas, tão poucas, e quem sabe a promessa que Deus terá lá longe no tempo para nós, para concretizar de facto a sua promessa. E nós temos de estar no nosso sítio, como Abraão, como David, como Ruth, como todos, estar no nosso lugar, neste nosso lugar da história, que é só nosso. Então, a Igreja Universal, onde nós nos inserimos, e a pequena igreja doméstica que nós somos, é herdeira de uma história que vem desde lá atrás, de uma promessa que foi feita há muito tempo. E é preciso olhar para a nossa vida inscrita nesta promessa de Deus desde lá atrás. Todos nós herdamos, somos herdeiros, todos nós herdamos a vida. Nenhum de nós pediu para nascer, pois não. Todos recebemos a vida como um dom. Nenhum de nós pediu para nascer nesta família, neste país, nesta fé, neste tempo da história. Gostávamos de ter nascido noutro, se calhar. Nenhum de nós pediu para nascer nesta altura. Somos sempre, a vida é-nos dado. Ninguém escolhe os alicerces da sua vida. Outro dia esteve lá em casa um arquiteto, nosso amigo, aqui de Monfores, e foi isso que ele nos disse. Ele estava a ajudar o Nai a ver na nossa casa em reconstrução, não é? Como eu já contei, mas é importante recordarmos isto, porque aquela frase marcou-me muito. Olhar, ajudar, olha, podes fazer isto e podes fazer aquilo, e podes aqui descascar a parede e aqui mostrar a pedra e tal.
Oh, não, há montes de coisas que tu podes fazer. A única coisa que não convém mexer é, de facto, nos alicerces. Eu aí, nos alicerces, não se mexe. Nos alicerces não se mexe. Todos nós recebemos a vida, foi-nos dada. Não vamos mexer nos nossos alicerces. Hoje a tentação é essa. Vocês veem, é deitar fora, deitar abaixo as estátuas, é mudar o nome de ruas, é mudar a história, não é? Vamos limpar o passado, vamos passar uma esponja no passado. Nos alicerces não se mexe. Nós recebemos a história como herança, houve bem e houve mal, a nossa história para a frente também vai transmitir bem e transmitir mal. É os alicerces que nós recebemos e não vamos mexer neles. Vamos honrar os nossos antepassados, a nossa família, do nosso país, pelo bem que fizeram e perdoar o mal que também fizeram, mas não vamos andar aqui a alterar nomes de ruas e outras coisas. Se olharem para a genealogia de São Mateus, de Jesus em São Mateus, vão reparar, há lá um pormenor interessante, ela está, portanto, no início do livro de São Mateus, é fácil de encontrar, se quiserem ver. Mateus 1 a 17. É interessante verem lá que ele refere-se a várias mulheres e aparecem o nome de várias mulheres. Estão aí a ver, aparece Raabe, Tamar, Ruth, mas antes disso, ou antes, Ana, e depois vai aparecer o Salomão. Como é que aparece aí a referir-se à mãe de Salomão? A mulher de Urias. Quer dizer, é um bocadinho triste, não é? Então, o nome dele é Betsabé. Os outros todas têm nome. E aqui vamos acentuar exatamente aquilo que ela fez de mal. Ela, ou seja, ou David, portanto, ela era mulher de Urias. David traiu o seu amigo com ela, não é? Depois casou com ela. Ela veio a ser mãe de Salomão. E em vez de a tratar pelo nome aqui, São Mateus, ele lembra-nos, atenção, Salomão foi filho daquela que foi mulher de Urias. Ou seja, o passado de Salomão não está incómodo, não está ali imaculado. Podia só ter sido filho de Betsabé, por aí fora, mas não, acentuou. Para nós vermos também nós, na nossa história, temos um passado, temos algo para trás, que de facto se calhar não nos vamos orgulhar de tudo, não é? Mas vamos aceitar e perdoar. E eu estou a falar muito nisto porque tenho pensado muito nisto, em termos da igreja, de tudo aquilo que nós vemos também acontecer e que nos choca. Não nos vamos envergonhar do nosso passado, da nossa herança. Vamos perdoar como Deus faz e aceitar que são os nossos alicerces. Não nos envergonhamos neles. Como Jesus vem desta descendência. Jesus vem desta descendência. Não se envergonha dos seus alicerces. Mas é capaz de dar graças a Deus por todo o bem que é feito. São Paulo diz-nos que isso é a vontade de Deus. Às vezes andamos aqui sem saber qual é a vontade de Deus para nós. São Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, dai graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito. A vontade de Deus é esta. Quando às vezes, qual é a vontade de Deus? Olha, a vontade de Deus em primeiro lugar é esta. Dar graças em todas as circunstâncias. Quando damos graças a Deus, estamos a cumprir a sua vontade. Dar graças por tudo aquilo que vem, que é a nossa vida. Sem procurar mudar os nossos alicerces. Às vezes eu vejo pessoas que querem mudar a sua família de origem e querem mexer para trás e corrigir os pais e os avós e não façam assim. Não. Podemos ajudá-los como irmãos. Somos todos irmãos. Mas não mexer nos nossos alicerces como tal. Não porque pela forma como nos magoam ou como nos influenciam. E conhecê-los. Conhecer estes milagres que nos trouxeram até aqui. O nosso pároco fala muito dos milagres que as mães e as avós faziam antigamente na cozinha. Ele usa sempre a expressão, os milagres que as nossas avós faziam nas cozinhas, não é? Com uma couve. E os milagres que faziam para sustentar uma família de 10 filhos. Então, conhecermos estes milagres que temos na nossa história, que vêm lá atrás, estes exemplos que nos elevam, que nos fazem, como nesta história do meu avô e outras histórias de todas as nossas famílias, certamente temos para trás,
Eu vivi muitos anos sem regressar à terra dos meus avós, porque de facto era traumático para mim a terra do meu pai. O meu pai morreu canceroso, o meu avô também, a minha avó também. Fiquei em 2 anos, praticamente, 2, 3 anos, sem nenhum deles. Portanto, a última vez que eu tinha ido à Idanha foi com 18 anos, foi ao cemitério. E depois só lá voltei no ano da pandemia e pronto. E já não voltámos a sair de lá. Mas era interessante que eu vivi muitos anos, e agora percebo isso, vivi muitos anos em que eu pus uma pedra, aquilo é terra de pedras, e pus uma pedra por cima dessa parte da minha vida, porque de facto me doía. E agora que levantámos a pedra, que deixámos vir todas essas memórias, todas essas histórias ao de cima, a nossa vida encheu-se de graça, como Deus sabe fazer quando de facto levantamos as pedras. E é interessante alguns pormenores. Por exemplo, neste momento a Sara está a aprender piano com a minha professora de piano. Eu fui a primeira aluna da minha professora, a primeira. Ela disse-me outro dia, eu não sabia, na altura, tinha 6 anos, não sabia que era a sua primeira aluna, e a Sara vai ser uma das últimas. E tem sido giríssimo a nossa partilha. E agora andamos todos a tocar piano lá em casa, eu voltei a tocar, e tem sido assim uma animação, um ressurgir de tantas coisas quando nós deixamos a história falar connosco. Eu penso que quando nós, passando para a história da igreja, quando nós vamos à missa, ainda hoje eu estava ali na igreja, estava a pensar nisso, quando estamos na missa, não somos só nós, não somos só cada um de nós, mas é toda a igreja que vem desde sempre e que vai continuar para a frente. A história da igreja, como a história das nossas famílias, é uma história que nos ultrapassa, que vai muito mais longe. E sobretudo no momento da Eucaristia, nós estamos unidos a todos estes que viveram antes de nós, desde o Abraão, desde o início dos tempos, e que continuam e que se prolongam depois de nós. E não só na terra, não é? Não só a herança que nos dão na terra, mas sobretudo aqueles que já vivem no céu e no purgatório, com quem nós rezamos durante toda a Eucaristia. É bom termos esta consciência, mesmo quando estamos na missa, às vezes fechar os olhos um bocadinho e dizer: não estou aqui sozinho, está o céu inteiro. Todos que viveram antes de mim, todos que viveram e que já se purificaram e que se calhar e que não foram perfeitos neste lado da eternidade, mas que agora já foram aperfeiçoados, já estão no céu, já cantam santo, santo, santo é o Senhor. Isto é muito importante porque hoje vivemos muito a ideia de uma religião individualista, não é? Eu ouvi uma vez Dom José Policarpo, na altura, no seu tempo, ele dizia assim: quando eu falo a minha fé, eu não estou a falar na fé da igreja, estou a falar numa fezada. Ele dizia muito essa expressão, e de facto a minha fé não existe, é uma fezada, é a fé da igreja. É a fé da igreja, a fé que eu herdei desde lá atrás e que continuo a viver hoje. Então, o primeiro ponto de meditação que eu vos vou propor esta tarde, que depois vou-vos dar uma folha com os pontos de meditação, não se preocupem, para poderem partilhar em casal, é mesmo este: quais os meus alicerces? Sobre que histórias é que eu construo a minha vida? Conheço-as? Sou grato? Conheço a minha história, a história da minha igreja? Pratico a gratidão? Vivo a fé em comunidade? São pontos muito importantes para nós refletirmos. Bem, como Abraão, como David, também a nossa vida, agora, cada um de nós, e agora nesta segunda parte, que eu queria falar convosco, a nossa vida vai impactar alguém lá no futuro, que eu não sei quem. Daqui a muitos séculos há de haver alguma coisa que vai acontecer, porque hoje, aqui, eu fiz a minha parte. Eu preciso estar no meu lugar hoje, para que daqui a muito tempo alguma coisa possa acontecer. Como Abraão e David estiveram, como Ruth esteve. Com vida tão simples, não é? Apenas vivendo a sua vida com simplicidade. Na Bíblia, quando Deus fala em casa,
ele está a falar em descendência. Sempre. Aí aquele diálogo engraçado entre David e Deus. Não é? David diz a Deus, eu quero construir-te uma casa. Eu vivo num palácio e tu vives numa tenda, quero construir uma casa. E Deus diz-lhe, por meio do profeta Natã, olha, vai lá dizer a David, tu queres-me construir uma casa, quem te vai construir uma casa sou eu. Eu é que te vou construir uma casa. Então andamos aqui casa para trás, casa para a frente. Deus promete a David uma descendência, uma dinastia. Não é? Também se encontrarmos no livro do Êxodo, no início, as parteiras, aquelas grandes mulheres da Séfora e Fua, também elas foram-lhes prometidas, porque foram fiéis ao Senhor, foi-lhes prometido. Deus, algumas das traduções mais exatas da Bíblia diz, Deus deu-lhes casas, ou seja, deu-lhes uma descendência pela sua fidelidade. A casa material onde eu hoje vivo, a casa da minha família, foi construída em 1937 por um casal muito importante lá na Terra também, uma família nobre, construiu a casa em 1937 porque provavelmente sonhava em ter uma grande descendência. A casa tem 21 divisões. É verdade. Sonhava com uma grande descendência e tiveram 2 filhas. Essas 2 filhas morreram solteiras. São conhecidas em toda a Idanha pelas suas obras de beneficência. Por exemplo, o hospital tem o nome delas, o lar de misericórdia, foi tudo oferta delas. A Idanha foi muito construída com base nas suas ofertas, está por todo o lado. Mas morreram sem filhos. Portanto, uma casa, um casarão enorme, acabou por ter um casal e 2 filhas, e acabou. E depois foi herdado para o outro lado da família, que foi a família do meu avô, porque elas, quando morreram, acho que deixaram a toda a gente na Idanha. Não houve ninguém que não tenha herdado alguma coisa das irmãs Trigueiros, pelo menos é isso que lá se fala. E nós herdámos a casa. Nós, o meu avô. Mas o meu avô já tinha formado os filhos, já estavam casados, fora de casa, eu já tinha nascido. Portanto, era o meu avô, a minha avó e a minha tia solteira, que também nunca teve filhos. Então, aquela casa teve 4 pessoas primeiro, depois 2, depois passou para 3. Um casarão daquele tamanho com 21 quartos. Hoje está cheia. Hoje está cheia. Não há nenhuma divisão naquela casa. Não há nenhuma divisão naquela casa que não esteja ocupada. Nós temos quartos, temos salas, temos biblioteca, temos sala de música, temos sala de rezar, sala de comer, mas aquilo tudo ocupado. E eu penso muito nisso, que aquela casa foi feita também para nós, a promessa, a fidelidade daquela primeira família, que era uma família íntegra, uma família católica, que cumpria a sua fé, que vivia a sua fé. Aquela família teve esta promessa e que se cumpriu em nós, e não sabemos o futuro, o que será. Mas neste momento esta casa material está de facto a cumprir a sua função, para o que foi feita. Outro dia foram lá 2 engenheiros da Câmara, outro dia foi anteontem, porque nós temos um problema, um dos muitos problemas da casa, um a um a gente os vai resolvendo, mas este é água que nasce em todo lado. Nós temos água a nascer na garagem, temos água na beira das escadas, e o Naya só queria saber de onde é que vem esta água, se há algum problema que seja dentro da casa que a gente tenha de resolver. E os engenheiros andaram lá a ver e disseram, não se preocupe, Naya, porque assim, a água deve ser ali algumas fontes que estão entupidas, a gente vai descobrir lá no plano da Câmara, vamos ver o que é. Mas mesmo que não seja nada exterior, mesmo que venha aí por baixo da casa, não tem que se preocupar, porque não vai afetar a casa. A sua casa, esta casa está mesmo construída sobre a rocha. E eu achei imensa graça a expressão, porque de facto literalmente está construída sobre a rocha. Aquilo é rocha por todo o lado, por baixo, é mesmo rocha. Dentro de casa há áreas onde a gente vê a rocha ali, se tirarmos um bocadinho de madeira, vemos a rocha por baixo. Portanto, a casa está literalmente sobre rocha. Mas eu achei imensa graça, pareceu-me Deus a pescar-me o olho, porque eu ando há tantos anos a pedir a Deus que nos ajude a construir a nossa casa sobre a rocha, que nada venha a abalar e destruir a nossa família. E, de facto, Deus vai nos dando estas... Deus tem um enorme sentido de humor. Certamente já se aperceberam disso, eu já me apercebi há muito tempo. Deus tem um grande sentido de humor, então Ele vai nos pescando o olho de vez em quando. E eu acho que esta expressão foi fantástica. A vossa casa está sobre a rocha. Então nenhum de nós imagina o impacto
de facto, que a nossa obra, se construirmos sobre a rocha, partindo do princípio que estamos a construir sobre a rocha, a casa que nós deixaremos, não é? A casa, neste sentido bíblico, que nós deixaremos aos nossos descendentes. Vejamos o grandioso templo de Salomão. O templo de Salomão, dizem as crónicas, que eu estava a ler as crónicas, diz o livro das crónicas, que no templo de Salomão entraram na sua construção estrangeiros de todo o lado. Eram milhares de estrangeiros que entraram na construção. Uns trouxeram, se vocês verem no segundo livro das crónicas, tem a Bíblia na mão, no segundo livro das crónicas, capítulo 2, os versículos finais. Vocês podem ler já agora o que aí está. Conseguem encontrar as crónicas. É no... Depois dos reis. Segundo livro das crónicas, no versículo 2, no capítulo 2, nos versículos finais. É quem encontra primeiro. Mesmo, deve ser, lê lá, Gabriela. Mais ou menos, os versículos finais, é um capítulo, mostra aí um. Exatamente, essa parte. Não, Crónicas, segundo Crónicas, capítulo 2, versículos finais. Capítulo 2, 2 Crónicas 2, versículos finais. Sim. Estão a ver? Milhares de estrangeiros que nem sequer eram do povo de Deus para construir o templo de Salomão. Ele dividiu os estrangeiros em grupos de milhares para trabalhar no templo de Deus. Então, cada um destes estrangeiros pôde dizer, quando chegou ao encontro com o Senhor, olha, eu construí o teu templo. Eu trabalhei no teu templo, apesar de ser estrangeiro. Apesar de vir de longe. Eu estive a fazer uma pesquisa que achei interessante tudo isto. Pus-me a fazer uma pesquisa sobre as catedrais. A construção de catedrais. Na Idade Média, estas magníficas catedrais que nós temos. Pensem, a Notre-Dame, a Catedral de Notre-Dame foi construída entre 1163 e 1345. Portanto, foi o tempo que levou a construir esta catedral, Notre-Dame. Não foi em 10 anos. Vejam o tempo. Então, um trabalhador nesta catedral trabalharia, vá lá, nesta altura, no máximo, não sei, uns 20 anos, eu não sei. O tempo de vida era muito mais curto que agora. Não é? Eu tinha duas hipóteses. Se a gente fosse ter com um trabalhador e disser, o que é que tu estás a fazer? Ele podia dizer, eu estou a cartar rochas, eu estou a fazer cimento, eu estou a cortar madeira, eu estou a transportar vigas, estou a fazer um vitral. Ou podiam responder, eu estou a construir uma catedral. Esta é a diferença. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós podemos estar ali nos nossos trabalhos. Eu estou a fazer mais uma refeição. Eu estou a mudar mais uma fralda. Eu estou outra vez a levar uma criança à escola. Eu estou outra vez a remendar uma peça de roupa. Ou eu estou a construir a minha família sobre a rocha. Eu estou a edificar a minha casa sobre a rocha. É uma diferença completa entre ter rotinas ocas e vazias de sentido ou darmos este sentido que vai ficar para lá da história, para lá do tempo. As histórias das catedrais têm coisas super interessantes. Elas nasceram da fé do povo. Os materiais de construção eram todos a oferta do povo. Quando se ia fazer uma catedral, era o povo que sabia que iam fazer uma catedral que oferecia os materiais. E
interessante, eles eram transportados pelos grandes pecadores públicos, que mostravam assim o seu arrependimento. Era uma forma de reparação, de expiação do seu pecado, transportar os materiais. E então há aqui um texto do arcebispo de Rouen, em França, portanto ao seu irmão, ou outro bispo, e que nos diz assim, eu vou-vos só ler este bocadinho que eu achei muito interessante. Viam-se homens vigorosos, orgulhosos do seu nascimento e da sua riqueza, acostumados a uma vida de ócio, atrelarem-se a uma carroça com correias e transportarem pedra, cal, madeira e muito mais. Às vezes 1000 pessoas e mais, homens e mulheres, puxavam as carroças, tão pesada era a carga. E tudo num tal silêncio que não se ouvia uma única voz ou murmúrio. Quando paravam ao longo do caminho, apenas se ouvia a confissão dos pecados e uma oração pura e suplicante a Deus, pedindo perdão das faltas cometidas. Os padres exortavam à concórdia, calavam-se os ódios, as inimizades desapareciam, as dívidas eram perdoadas e os espíritos reentravam na unidade. As pessoas tinham esta consciência de que estavam a construir uma catedral e faziam-no em oração. Houve até a Corporação das Mulheres de Má Vida, pediu ao bispo que autorizasse a doar um vitral ou um cálice, o que foi aceito. A Corporação das Mulheres de Má Vida quiseram contribuir para a catedral. E então está aqui outro aspecto muito importante. Deus quer-nos em povo. Deus quer o povo a carregar as pedras, os materiais, a oferecer. Deus quer-nos em comunidade. Não existe religião privada, como hoje se quer fazer crer, aquela fé individualista de quem vai ao supermercado, eu tive isto daqui, aquilo daquilo, esta crença desta fé, aquele bocadinho daquela, e fazemos essa tal nossa fezada, não é? Não existe. O que existe é esta fé do povo. Nós somos, diz São Pedro, na primeira carta, São Pedro 1, 2, 5, capítulo 2, versículo 5, ele diz, nós somos as pedras vivas, todos conhecemos a citação. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Somos nós que temos de estar no nosso lugar para, juntos com as outras pedras, construirmos estas catedrais. Isso significa que nós não podemos relacionar-nos com Jesus fora da igreja. Ou seja, é só eu e Deus. Eu corto com a igreja, é o que está a acontecer com muita gente hoje em dia, corto com a igreja que esta ideia de que, de facto, podemos relacionar-nos diretamente com Deus, cortando com a igreja, é uma mentira. Enganamos a nós próprios, enganamos os outros e enganamos o Senhor. Procuramos enganar o Senhor, porque não enganamos. Mas Deus não se deixa levar por isso. Não é? Nós entramos em comunhão com os outros e então entramos em comunhão com Deus. Muita atenção a isto. Não é? Uma catedral não se constrói com uma pessoa sozinha, constrói-se com um povo. Outra coisa que é muito interessante sobre as catedrais é que elas eram construídas com imensa precisão. Imenso estudo. Não é assim, vamos pôr lá aqui uns calhaus. Aquilo era mesmo com muito cuidado. A matemática, a trigonometria, a geometria, tudo isto foi desenvolvido com a construção das catedrais. Houve muito empenho. Por exemplo, se vocês sabem, que eu já o disse na formação bíblica, não é? Mas podem confirmar novamente, quem gosta de matemática, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 7, no versículo 23, aparece a primeira referência histórica da humanidade ao pi, ok? O pi aparece no primeiro livro dos Reis, capítulo 7, no versículo 23. Portanto, para construir o templo de Salomão, foi preciso o pi. Aparece no templo de Salomão, ou seja, a matemática, a arquitetura, a engenharia, tudo isto se desenvolveu enquanto faziam catedrais. Até hoje, mesmo com as técnicas modernas de pintura, não se sabe como é que muitos dos vitrais de Notre-Dame, por exemplo, e de outras catedrais foram feitos. Porque a técnica de pintura fazia algo magnífico que se perdeu e que nós hoje não conseguimos descobrir. Ainda não há certezas sobre algumas técnicas que eles usavam. É interessante ver isso. E há outra coisa que é muito interessante para quem está então a reconstruir casas antigas, como é possível que há vigas do século XIII que nunca foram atacadas por insetos, pelo bicho.
pelo visto da madeira. Como? Como é que eles protegiam a madeira? Não é? Eles tinham técnicas que nós não conseguimos descobrir hoje, porque, de facto, houve ali uma quebra de transmissão. Eu falo muito de construção, porque eu agora ando perita nisto, mas já lá vamos. É importante pensarmos nisso. Outro dia, nós estamos lá numa parte da nossa casa, numa parede, aquilo entrou tanta água com a construção do telhado, com 4 meses de chuva e telhado ou não telhado, que a parede, o estuque da parede do quarto do David saiu completamente. E quando saiu, nós vimos que por baixo é rocha. Pronto, a nossa casa está mesmo sobre a rocha. Aquilo é tudo rocha. E então o Nael começou a investigar. Bem, não vou pôr estuque em cima, mas é deixar a rocha à vista e tratar de ver o que é que eu faço para a rocha ficar à vista, para não encher os bocados no meio com cimento. Tem estado a ouvir podcasts, ele a ouvir vídeos, ele está ali um trolha fantástico. Ele põe-se ali ao computador a ver vídeos, a ver aquilo tudo. Houve um de um lado, houve do outro, e depois chegou à conclusão e disse-me assim, sabes o que é que eles estão aqui a dizer todos? Que é assim, cada terra tem os seus materiais. E esta informação, como é que se faz o que ele quer saber é como é que se faz o cimento perfeito para pôr no meio das rochas para não haver problemas. O problema é que esta informação perdeu-se. Eles faziam isto de geração em geração em geração. Transmitiam isto na perfeição de acordo com cada terra. Porque a regra não é igual. A mistura de areia não é igual em todos os sítios do mundo. Portanto, cada lugar tem o seu. E isto perdeu-se. Porque havia uma altura em que as pessoas passavam de pais para filhos. E depois houve uma altura em que isso acabou. E começou a haver a industrialização, etc. Neste momento, ninguém sabe exatamente qual era a mistura certa para estas paredes aqui. Vamos adivinhando. Perdeu-se. Estão a ver onde eu quero chegar. Nós não vamos construir as catedrais das nossas famílias ao acaso. Qualquer coisa serve. Bota para aí. Não. Nós precisamos de estudo, de precisão, de conhecer. É a nossa obrigação conhecer a palavra de Deus, estudar a doutrina da igreja, o catecismo. É a nossa obrigação dedicar-nos a descobrir e a estudar a psicologia humana, a educação das crianças, a melhor forma de fazer isto ou fazer aquilo. É a nossa obrigação. Nós temos de ser peritos em tudo isto. Na nossa fé, na educação dos nossos filhos. Nós temos a obrigação de estudar, de saber. E depois, temos a obrigação de o passar. Temos a obrigação de o passar aos nossos filhos. Não cortar, não permitir que se corte o conhecimento. Não é? Como aconteceu nesta dinâmica do cimento, da mistura correta, nós temos a obrigação de estudar e de sermos capazes de transmitir aos nossos filhos. Sermos claros quando falamos com eles e dizer, olha, falarmos muito, que os nossos filhos, à medida que eles crescem, estes são os nossos valores, nós acreditamos nisto. Não dizermos só as coisas no ar, mas falarmos com palavras, para eles saberem. Mas é importante vermos isto, sermos capazes de sermos intencionais na nossa transmissão, à medida que os filhos crescem. Mostrar-lhes, olha, vocês veem isto, veem como é que nós fizemos isto, como o pai e a mãe, é para vocês verem que, de facto, no nosso caso, uma coisa que eles falam muito, e foram eles que chamaram a atenção sobre isso, não fomos nós, agora é que nós estamos a olhar para trás e vemos, muitas vezes os mais velhos, a Clarinha, o Francisco, o David, eles olham para nós e dizem assim, epá, vocês começaram uma vida outra vez, aos 50 anos, parece que quando já tinha acabado, começar outra vez do zero, começar outra vez de novo. É fantástico, eu não sei se eram capazes, mas eles começam já a ter noção. E nós dizemos, olha, uma das coisas que sem saber nos deixamos como herança é esta vamos para a frente, a vida constrói-se todos os dias, não é? Vamos avançar, vamos ter capacidade. São pequenas coisas que nós deixamos e que depois refletimos então sobre eles e vamos sobre estes detalhes e vamos ser claros e intencionais ao transmitir aos nossos filhos, para que não haja esta quebra deste elo e que venham gerações futuras e digam, ei, como é que eles faziam aquilo? Como é que os nossos trisavós faziam aquela oração familiar e eram capazes de a fazer? Como é que eles faziam aquelas refeições familiares e eram capazes de... Vamos transmitir, vamos ensinar as novas gerações.
O meu pai era engenheiro civil e ele esteve, portanto, na origem da construção da igreja, uma igreja pequenina, não foi na Idanha, não é a matriz, claro, essa é do século XII, mas é outra igreja do Espírito Santo, que fica lá mais acima. E ele esteve no projeto, ele e o arquiteto com quem ele trabalhava fizeram um projeto da igreja. Outro dia o Sr. Padre é que me disse isso. Teresa, esta igreja foi desenhada pelo seu pai. E eu fiquei a olhar. Hoje o António é não só acólito lá, como é quase o sacristão. É ele que vai lá na missa semanal às quartas-feiras. Só temos missa uma vez por semana, não é? Não temos o luxo das paróquias aqui do litoral ter missa diária. Temos missa uma vez por semana e à quarta-feira o António vai lá tocar o sino na torre que o meu pai desenhou. É lindo nós olharmos para isto, não é? Vermos como, de facto, esta transmissão de geração em geração. Outro exemplo, os meus pais não percebiam nada, mas nada de música. Sabem o que é cantar sempre assim no mesmo tom? Pronto. Nada, zero. Os meus filhos ainda se lembram da avó, quando lhes cantava canções de embalar, sempre o mesmo tom, sempre tudo igual. Minha mãe não percebe nada de música. No entanto, os meus pais queriam que na família houvesse música. E então inscreveram-nos no conservatório, desde pequeninos. E nós aprendemos música, e nós, as 3 filhas, aprendemos música no conservatório. Fiz 10 anos de piano. As minhas irmãs não fizeram tanto, mas quase. E fizemos muita música. Depois acabou as aulas, no caso o piano, acabaram as aulas de piano, eu deixei de ter um piano, deixei de tocar. E como tinha aprendido música formalmente, porque não havia música na minha família, foi tudo aprendido formalmente, eu deixei de ser capaz de transpor, não é, a aprendizagem formal para um ambiente informal. Os meus filhos nasceram na música, porque eu tinha música, o Nael também, nasceram na música. Eu desde que eles nasciam, já antes de nascer, eles ouviam música. Então a música fez parte da nossa casa. Hoje, como vocês sabem, nós temos música por todo lado, e formal e informal, e agora com a volta do piano voltámos a tocar, e há música por todo lado, lá em casa. Mas aqui está, houve este sonho de alguém que não tinha e que queria vir a ter, e que sonhou para gerações futuras, não foi para a sua, não beneficiou de nos ouvir, tinham muito gosto em nos ouvir, não é? Mas eles não aprenderam nunca. Mas os seus filhos aprenderem, os seus netos vão ainda mais longe, levam mais longe essa música. Por isso é o segundo ponto que eu deixo aqui da reflexão. É o que é que nós conseguimos, que eu depois vos vou dar isto escrito à tarde, o que é que nós já conseguimos antever hoje na nossa família, daquilo que estamos a deixar para o futuro. O que é que nós já estamos intencionalmente a deixar para o futuro. E depois, de que formas, de facto, estamos a fazer? Estamos a deixar o conhecimento, estamos a transmiti-lo ou estamos só a guardá-lo para nós? Eu faço, eu sei, e deixamos, e não transmitimos aos outros. E o outro aspecto, sinto-me de facto povo, sinto-me parte, pedra viva desta catedral, ou uso a minha fé individualmente, sempre pensarmos neste aspecto. E agora eu ia entrar noutro. Eu disse que tinha muita coisa para dizer hoje. Peço desculpa por vos cansar, mas. Íamos olhar para estas 2 histórias, ok? Esta história de onde nós vimos, como vimos, e agora esta história que nós vemos para o futuro. E nós estamos aqui no meio. Pode acontecer que alguns de nós venham de uma história e que tenham de fazer um sentido de inversão radical para a história futura. Alguns de nós podem ser chamados a ser dobradiça na porta, não é? De maneira que a porta abra e que quebre um ciclo de futuro. Eu queria que vocês abrissem no livro do Levítico. Isto é mais fácil, está mais no início da Bíblia. No livro do Levítico, no capítulo 25, encontramos as festas do povo de Deus e encontramos aí o jubileu. E esta festa do jubileu é interessantíssima. Diz aí que os judeus, portanto, deviam guardar, capítulo 25 do Levítico. Os judeus deviam guardar o sábado, como vocês sabem. Mas a cada
o sábado todas as semanas, a cada 7 dias. A cada 7 anos, até a terra devia guardar o sábado. Ou seja, eles iam comer de algo que não cultivaram. Só uma parte, há aqui uma imagem lindíssima de Maria, não é? A terra que nos sustém de algo que nós não cultivamos, que é algo que vem dado inteiramente por Deus. Mas isso é outro aspecto. Mas depois diz assim, contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. E será para vós um jubileu. E aqui vem o ano do jubileu. E ele vai descrever o jubileu. O que é este ano do jubileu? É muito simples. O ano do jubileu significa que, por exemplo, que se tu foste a cada 50 anos, não é? Que acontece o jubileu. Imagina que uma família estava endividada. Estava a ser, por assim dizer, como se fosse escravo. Ou a ter de trabalhar de graça para outra família, vai lá para pagar as suas dívidas. Quando chegasse o ano do jubileu, tivesse ela a trabalhar aí 50 anos, ou tivesse só começado essa vida de escravatura, vá lá, 2 ou 3 anos antes, chegava o ano do jubileu, o perdão era para todos. Portanto, o jubileu fazia isso, quebrava o ciclo que vinha antes. Portanto, as famílias vinham com uma herança, quando chegava o ano do jubileu, é um recomeço. Cada um voltava à sua terra, à sua herança e àquilo que possuía. Que era uma ótima forma de não perpetuar, de facto, essas dívidas. Se vocês virem então no versículo final, o versículo 54, quem é que me pode ler? Já está, acho que é o versículo 54 que eu anotei aqui. Célia, já está. O último versículo, acho que é o último versículo. Sim, Isabel. Se não for respeitado de nenhuma destas maneiras, ficará livre no ano do jubileu, tanto ele como os seus filhos. Porque os filhos de Israel só a mim pertencem como escravos. São os meus servos. Eu fiz sair da terra de Egito. Eu, o Senhor vosso Deus. Ser servo de Deus é ser livre, já viram? Ser servo de Deus é ser livres. Então, no ano do jubileu, não importa quantos anos de escravidão houvesse antes, o ano do jubileu é igual para todos, são todos livres. Podes recomeçar do zero. Há aqui um aspecto curioso, não há qualquer prova de que isto alguma vez tenha acontecido em Israel. O povo de Deus nunca levou muito à letra a noção do jubileu. Hoje não acontece de certeza, porque isto existe na terra de Canaã, eles são despertos. Mas a Igreja herdou a ideia do jubileu quando nos oferece, por exemplo, a indulgência plenária. Vem daqui. A indulgência plenária é uma herança do jubileu. Mas eu queria falar hoje nas famílias. Eu penso que todas as famílias têm direito ao ano do jubileu. E o jubileu ser de 50 e 50 anos significa que cada geração tem direito a experimentar na sua vida o jubileu, a liberdade de julgos pesados que vêm de trás. Cada um de nós é chamado, em alguma área da nossa vida familiar, a libertar de um determinado passado para avançar para a frente. Eu tenho pensado muito nisto pelas histórias que me vão chegando e que eu vou ouvindo, que eu ouço muito. Há famílias com passados de ocultismo ou de feitiçaria, por exemplo, não é? E chega uma altura em que nós não vamos mexer nos nossos alicerces, não vamos mudar os nossos alicerces, vamos viver um jubileu na nossa vida. Nós somos chamados a isso. 2 para a frente, na minha família, isto vai mudar. Por exemplo, nós sabemos que famílias têm um passado de divórcio, o divórcio se chama divórcio, porque o mal gera divisão. Sabemos que filhos de pais divorciados divorciam-se. As estatísticas muito mais, não é? Portanto, é preciso que essas famílias, que esses filhos, tomem consciência de viver um jubileu na sua vida. Eu vou viver este ano, esta liberdade que o Senhor me dá e vou quebrar este feitiço do meu passado. Crianças que são educadas aos gritos, vão educar aos gritos. Já sabemos mulheres que sofrem de abusos de violência, sabemos as estatísticas, geralmente casam com abusadores. Não é? Crianças que foram maltratadas pelos pais, geralmente casam com homens que as vão maltratar. Mas porquê? Porque é assim. Porque é preciso que haja um jubileu, um momento na nossa vida em que eu digo, eu agora quebro tudo o que está para trás e faço esta mudança. Claro que não é uma arte mágica. É preciso muita oração, às vezes terapias, é preciso a palavra de Deus, é preciso a ajuda dos sacramentos para conseguirmos quebrar
tudo o que esteja mal para trás, toda esta escravidão que herdamos em alguma área da nossa vida. Eu penso que o ano do jubileu, em aspectos muito mais corriqueiros e muito mais simples, também se pode traduzir na família alargada por um saudável estabelecimento de limites. De maneira que não haja um peso excessivo de imposições na família de cada um. Por exemplo, um avô que me contou isto outro dia na minha escola. Ele estava felicíssimo que lhe nasceu uma netinha. Muito feliz. E no dia seguinte estava tristíssimo. E o que é que aconteceu? Bem, a minha neta, os pais deram-lhe o nome da irmã do pai, que tinha morrido de cancro, com 40 anos, e, portanto, deram-lhe o nome para honrar a tia. Ele, para honrar a irmã. Não é? Deu o nome à filha para honrar a irmã. Mas os filhos dessa irmã acharam que era um insulto a bebê ter o nome da mãe. E então decidiram que não iam ver a bebê. Isto é um abuso. Não é? Isto é um abuso de todo o tamanho. Como é que a família alargada pode impor regras não escritas, atenção, impor ou limitar a escolha de nomes, não é? De uma família nuclear? São coisas, parecem coisas insignificantes, mas são importantíssimas. E é preciso que esta família vive esse jubileu. E eles disseram, não, este é o nome. A bebê vai se chamar assim. É o nome da tia, é o nome da minha irmã. Vai ter este nome. E é preciso ir para a frente com isto. Porque se nós não quebrarmos isto na nossa vida, na nossa geração, os nossos filhos vão herdar estes fardos. Como faziam os judeus, não é? Os fariseus, para além dos mandamentos, a lei de Deus já tinham acrescentado mais centenas em cima. Jesus criticou, vocês acrescentam, os mandamentos nunca mais acabam. E isto passa de família em família. São as tais regras não escritas, pesos enormes que colocamos ao ombro dos filhos. Outras histórias que me chegam muitas vezes é quando chega a altura das festas, em que as famílias se juntam, Natal, Páscoa, aniversários, etc., se juntam, e que, claro, quando há famílias pequeninas é fácil, mas quando são famílias grandes é praticamente impossível conseguir a união da família toda. E então, aí está. Ou vivemos este jubileu, desta liberdade, quem está quem não pode estar, tudo bem. Ou vivemos estes fardos pesados e colocar esta escravidão em cima dos ombros, não é? Das famílias que sentem na obrigação de ter de ir aqui e ter ido ali. E há maneiras de contornar isto. E eu penso muito nisto porque eu, neste momento, não é? Tenho um filho que vai casar, então a gente tem falado muito nisto e como é que vamos organizar a nossa vida futura para que os nossos filhos não se sintam obrigações deste tamanho. E, de facto, um exemplo que eu tenho, e neste exemplo muito concreto que eu tenho, é a família do Nail. Como eles são muitos irmãos, são 9 irmãos, é um exemplo mesmo muito, muito bom. Eu sempre achei que tinha os melhores sogros do mundo. E não é por estarem longe. E não é por estarem longe. Mas, de facto, a minha sogra era assim. Chegava à minha casa assim, olha, então, para eu ajudar um bocadinho com o bebê recém-nascido, então, como é que é? É mama ou biberão? É biberão? Também. Então eu dou-lhe o biberão, sim. Olha, e tu queres que eu mude a fralda antes ou depois? Pode mudar depois já. Pronto. É que a tua cunhada é antes. Aquilo, a boca dela não sabia. Eu é que lhe perguntava, como é que fazia? Então ela teve 9 filhos, ela vai falar do meu segundo. Como é que fazia com os seus? Porque de resto a boca dela não sabia. Sempre num pensar no outro. Nunca se impunha. Mas, isto em relação às festas, eles decidiram desde sempre, são muitos, não vão de forma alguma impor nem aniversários, nem Páscoas, nem Natais, juntar tudo. O que vão fazer, porque depois havia sempre, este não pode vir, aquele não pode, o que é que eles fazem? Marcam um dia, ou vários por ano, de reunião da família Power, em que se reúne a família. E esses dias é que são absolutamente magníficos, geralmente são fora das festividades, exatamente para libertar as famílias. Há sempre alguns que estão, obviamente, não é? Que estão com os pais, ou mais do que uns, ou 5, ou 6, mas não estão todos. Tem outra família do outro lado. Mas depois há um dia em que estão todos se juntam. Este ano foi no verão, quando lá estivemos, uma vez que nós íamos à Irlanda, nunca lá vamos, já há tanto tempo, tantos anos, fizeram então a reunião da família Power, todos. Era a primeira vez, desde antes da pandemia, que a família estava toda junta. Foi absolutamente fantástico estarmos todos juntos, sem essa pressão.
é de facto uma liberdade muito grande. E então, por exemplo, na altura de Natal, o que é que eles fazem? Eles fazem um dia dentro da oitava de Natal, porque cada dia da oitava de Natal é dia de Natal. Então, não é o dia de Natal, para não haver essa pressão, mas um dia dentro da oitava de Natal reúnem a família toda. E fazem o dia de Natal aí, com peru, com tudo, como se fosse o dia de Natal, porque é um dia de Natal. Mas livre, sem essas pressões. Eu vou falando nisto porque, de facto, nós já decidimos que vamos fazer assim também na nossa família. Fazer datas em que possam, com liberdade, reunir a família. Que não haja o tal peso, os tais pesos acrescentados, fardos pesados. Porque vai-nos Jesus dizer em Mateus, não é? Em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, vós todos que andais oprimidos. Libertai-vos dos vossos fardos. E, sobretudo, não ponham mais fardos às costas dos vossos filhos. Libertem-se os que vêm para trás para que os vossos filhos não herdem fardos pesados. É muito importante. Então, o terceiro ponto, eu disse que há uma terminável e devemos terminar. O terceiro ponto que vos deixo é este. Que problemas passados é que a minha família é chamada a resolver de vez para que não sejam herdados pelos meus filhos? Que problemas é que eu vou resolver na minha família? De que julgos é que eu tenho de libertar a minha família hoje para que não passem para a geração seguinte, para que não seja a geração seguinte a resolver, ok? E como podemos celebrar o ano de jubileu na nossa família? Claro que o maior jubileu é sempre a Eucaristia. Cada vez que nós vamos à Eucaristia, libertamos todos os julgos que temos e que trazemos connosco e colocamos às costas do Senhor. E então vamos olhar para a nossa história. Já vimos a história de onde vimos, para onde vamos, o que vamos sonhar para o futuro. Já vimos como podemos, às vezes, ter de fazer uma conversão da nossa história, não é? Tal inversão de marcha, ser uma dobradiça, festejar o ano do jubileu. Vamos então olhar, e como vos propus no ensinamento mensal, ver como é que nós contamos e olhamos para a nossa própria história. Se somos como Maria, que cantava os louvores do Senhor no Magnificat e que nos diz o Evangelho que ela guardava tudo no coração, que cantava os louvores de Deus em D maior, não é? Em Deus maior. Ou se estamos sempre a cantar tudo em Mi maior, que é o tom mais frequente nas vidas dos seres humanos. Nós gostamos muito de cantar tudo em Mi maior. Se calhar temos de habituar-nos ao Mi menor e ao Deus maior. Sabem quem é que inventou o género literário da autobiografia? Quem é de literatura? Sou só eu aqui de literaturas. Pois bem, a autobiografia, o género como género literário, foi exatamente inventado por Santo Agostinho com as suas célebres Confissões. As Confissões de Santo Agostinho. Foi ele mesmo que inventou, no ano 400 depois de Cristo, a autobiografia. E a autobiografia de Santo Agostinho começa: meu Deus, como vós sois grande. Agostinho escreve para nos libertar do Mi maior e para nos repor o tom certo em Deus maior. Meu Deus, como vós sois grande. Mas, alguns séculos depois, onde é que ele está? Alguns séculos depois, vai surgir outro livro chamado As Confissões também, mas já não é de Agostinho, não sei se vocês sabem que livro estou a falar, chama-se Confissões também, Jean-Jacques Rousseau. Mais de 1000 anos depois. E Jean-Jacques Rousseau vai começar a sua história, a sua autobiografia. Ele é, portanto, uma figura do iluminismo. E a história começa assim. Resolvi um empreendimento que não tem precedentes e que, uma vez concluído, não terá imitadores. Meu propósito é mostrar à minha espécie um retrato fiel à natureza em todos os sentidos, e ao homem eu retratarei. Serei eu mesmo. Uou! Aqui temos um Mi maior. Isto agora não vou ter imitação possível. Às vezes as pessoas têm medo que, ao falar de si, ao dar testemunho, estamos só aqui, vens falar de ti, é para contar. Não. Falar de nós é a única forma que nós temos de evangelizar. Porque eu só posso falar a partir do que eu vivo. Somos, como dizia a leitura hoje, sal e luz. É nossa obrigação falarmos de nós. Mas, claro, falar de nós para apontar para Deus. Às vezes nós dizemos: não tenho nada de especial para contar, como é que a minha vida não tem interesse nenhum?
Santa Teresinha, quando estava quase a morrer, conta ela, às irmãs, estava já no leito de morte, com 24 anos. A vida dela, as irmãs à volta diziam, bem, a vida dela, uma criança mimada, perdeu a mãe com 4 anos, foi mimada por todos, pelo pai, pelos irmãos, uma vida normal, de pequena burguesia, entrou no convento com 15 anos, ninguém deu por nada, lá no convento, morre aos 24 anos. As irmãs à volta, ela ouviu uma vez uma conversa das irmãs que estavam ali à volta da enfermaria a dizer assim, a irmã Teresa está quase a morrer. Nos conventos elas têm a obrigação de escrever um obituário, sempre escrever alguns pensamentos e a história das irmãs para depois partilhar pelos conventos todos. Vai ser difícil arranjar alguma coisa para dizer sobre ela. Nunca, tão apagadita aqui no convento, como é que vai ser? Como é que a Madre Superiora se vai arranjar para escrever alguma coisa sobre ela? Como é possível, não é? Como é possível, doutora da Igreja, Santa Teresinha? Ela ouviu isto e contou isto à irmã e disse, Deus está-nos sempre a dar humilhações para nos fazer colocar no nosso lugar. De facto, depois Santa Teresinha morreu e em vez de escreverem então o obituário, partilharam a história de uma alma, a sua autobiografia, e foi como acender um fósforo e pegar faísca ao mundo inteiro. E quando pediram a Santa Teresinha para escrever a sua história, quando a irmã lhe pediu, porque as irmãs estavam no refeitório, portanto tinham aqueles momentos de lazer, como o Niall me diz muitas vezes, as carmelitas têm 2 horas de recreio todos os dias, Teresa. 2 horas de recreio. Portanto, as irmãs nesses momentos de lazer conversavam entre elas e como as carmelitas estavam todas ali, 4 irmãs no mesmo convento, elas falavam das suas memórias de infância. Estavam a conversar, e lembras-te disto e daquele dia e tal. E a irmã mais velha, que era a superiora do convento, ordenou a Teresinha que escrevesse as memórias de infância para ficarem para ela. E a Teresinha diz assim, no dia em que me pedistes que o fizesse, pareceu-me que isso distrairia o meu coração, ocupando-o consigo mesmo. Mas depois Jesus fez-me sentir que obedecendo lhe agradaria. De resto, não vou fazer senão uma coisa, começar a cantar o que deverei repetir eternamente, as misericórdias do Senhor. Aqui está uma autobiografia em Deus maior, em Mi menor. E então ela vai começar o livro que diz assim, Jesus pôs-me diante dos olhos o livro da natureza. Compreendi que se todas as pequeninas flores quisessem ser rosas, a natureza perderia o seu adorno primaveril, os campos não ficariam esmaltados de florzinhas. Assim acontece no mundo das almas, que é o jardim de Jesus. Ele quis os grandes santos, que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros mais pequenos, e estes devem contentar-se com serem margaridas ou violetas, destinadas a deleitar os olhares de Deus quando Ele olha para o chão. A perfeição consiste em fazer a sua vontade, em ser o que Ele quer que sejamos. Esta tal pedra viva no lugar certo. Grande ou pequeno, não somos nós que conseguimos sequer, por muito que tentemos julgar o valor da nossa obra, porque Deus vai nos trocar as voltas, como fez a Beethoven, como fez a Bizet, como fez a todos os santos, a Charles de Foucault, a Carlos da Áustria, não é? Trocarmos as voltas por completo. Karen Blixen, que é uma escritora dinamarquesa que escreveu Out of Africa, que deu o filme África Minha. Que eu adorava o filme, África Minha, já lá vai. Ela escreveu esse livro, Out of Africa, e ela escreveu uma frase muito interessante. Ela diz assim, todas as dores são suportáveis se as pudermos transformar em histórias. E de facto é verdade. Eu quando penso na dor maior que eu vivi na minha vida, que é o Tomás, a perda do Tomás, a morte do Tomás, e quando eu consigo transformar numa história a sua vida, o impacto da sua vida na minha vida, na vida de tantas pessoas, graças à história dele, de facto a dor torna-se suportável, porque começamos a ver os frutos que ela dá. Então é prestarmos atenção também àquelas histórias da nossa vida, que se calhar, aquelas dores da nossa vida que se calhar estão sufocadas e que ainda não transformamos numa história, que ainda não conseguimos transformar numa história em Deus maior, que ainda não conseguimos ver a forma como Deus ilumina esses recantos, se calhar obscuros,
da nossa vida. E a história da nossa paixão, não é? A história da nossa vocação, dos nossos amores, porque é uma história de vocação. Nós ouvimos sempre os consagrados, os sacerdotes, qual é a história da tua vocação? Nós, casados, temos uma história de vocação magnífica para contar. Contemos a nossa história. Contemos aos nossos filhos em Deus maior, em mim menor. Como é que podemos rezar na nossa história? Peguemos no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, se vocês repararem, os Salmos não dizem assim, Senhor, eu estou com cancro, Senhor, eu perdi um emprego, Senhor, eu... Não. Senhor, eu estou no lamaçal, Senhor, eu estou no abismo. Não é? Ou seja, dá para adaptar a todas as nossas circunstâncias. O Salmo é para nós rezarmos a nossa própria história. E claro, com as histórias bíblicas, com os heróis da Bíblia, peguemos neles, entremos na história. Quando estamos a ler um episódio da Bíblia, de vários personagens bíblicos, sejamos capazes de lermos aquele episódio e dizer, uau, isto é a minha história, escrevamos lá ao lado na Bíblia. É a minha história, neste dia tal, foi isto que me aconteceu também. Escrevamos lá a datazinha na nossa Bíblia. E no outro dia estava a dizer à Clarinha, olha, um dia quando eu morrer, a minha Bíblia, se vocês ficarem com ela, querem ficar com ela, aproveite para ver lá muita coisa. Há de lá estar muita coisa escrita nas entrelinhas, porque é mesmo nas entrelinhas da Bíblia, da história de Deus, eu vou escrevendo a minha, tomando nota de datas, de pessoas, de acontecimentos. E fica então, para terminar, este último ponto de reflexão que vos vou deixar e para que reflitam logo à tarde, como é a narrativa da minha vida? É em mim maior ou em Deus maior? E quando olho para a minha vida, que pedaços da minha vida ainda não consegui transformar numa história para a glória de Deus? Logo à tarde eu tenho um papelinho com estas meditações para vocês conversarem. Eu sei que foi muito, peço desculpa por ter sido longo. Que não vos tenha... peço desculpa, mas eu tinha muita coisa para dizer. Eu fui escrevendo, fui pensando nisto tudo, nesta grande viagem pela nossa vida e pela vida da humanidade também, da história da salvação. E pronto, era isto que queria partilhar convosco. E terminamos então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.